Saudações a todos. Saudações. Meu nome é Luciane Silva, estudante de 4ª Câmara da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje, dia 15 de janeiro de 2023, trago com o ser a conferência A Relação entre a Humildade e a Oração. Um instante para perceber o gráfico. Ao refletir sobre o significado da palavra humildade, percebemos que nela estão a simplicidade, a lealdade, a sinceridade, o amor e a paciência. Percebemos que as virtudes, elas andam de mãos dadas. O orgulho é o defeito psicológico que se opõe à virtude da humildade. Entendamos aqui que a virtude da humildade nada tem a ver com a pobreza material. Ela é fruto de trabalho íntimo, de eliminação de defeitos psicológicos. Assim como o sol se põe e nasce novamente em um novo dia, a nossa existência se põe com a morte física. E nascemos em nova existência, porém, sem a recordação de nosso labor anterior, dos nossos erros e acertos. Sem a recordação, mas com o resultado das ações de outras existências. Esses resultados, eles podem ser bons ou ruins, dependendo das ações que fizermos. Muitas das ocorrências que nos acontecem, ficamos sem entender e até nos sentimos vítimas das circunstâncias que nós mesmos criamos e não temos a recordação. Percebemos as mãos na forma da humildade, união. As ações são para compartilhar o trabalho e também seus resultados. Então, que não temos um único vencedor, que não temos o melhor. Trabalhos em equipes. Já o orgulho é separação. Tem dificuldades de dar as mãos para trabalhar junto com alguém. A pessoa que está sob a direção do orgulho, ela aponta o dedo elogiando a si ou para criticar aos outros. Ela sempre tem um dedo apontado. E aqui, orar é falar com Deus, entrando pelo salão, templo, coração. Para esta ação é necessário que ele esteja leve e que haja a vontade e o amor. A oração, ela pode ser para agradecer, para entregar, para adorar ou para fazer petições. Ela é uma conversa íntima, onde o Pai Celestial, a Mãe Divina e o nosso Deus interior nos ouvem. A dificuldade em ouvi-los é nossa, por conta dos inúmeros defeitos psicológicos que atrapalham a nossa psique. Os defeitos psicológicos. Um instante para observar o gráfico. Nós
estaremos adentrando esse gráfico para compreendê-lo melhor, mas nesse momento um instante para percebê-lo como um todo. O defeito do orgulho faz a pessoa se isolar, pensando ser melhor que as demais, preferindo fazer o trabalho sozinho. Porém, isso é um engano. Realizar uma ação na companhia de defeitos psicológicos não é fazer sozinho. A pessoa pensa que aquele defeito faz parte dela. Não vê que é um agregado psicológico que pode ser eliminado da psique humana. Os principais defeitos psicológicos são a ira, a cobiça, a luxúria, a inveja, a gula, a preguiça e o orgulho. Observemos a imagem do gráfico. Percebemos que a personagem ela está com um olhar hipnotizado enquanto confecciona mais uma máscara. Aqui, para perceber o olhar. Percebam que o olhar dela nem mesmo está em atenção para as mãos. Podemos ver diversas máscaras na parede. São vestimentas para serem usadas conforme a pessoa entra em estados equivocados distintos. Essas máscaras, elas se revezam na máquina humana. Umas máscaras diversas, né? Algumas com um semblante mais sereno, outras com semblantes diferentes do semblante humano, destacando detalhes, outras escondendo completamente a feição humana. E nós vemos as máscaras que ditam o estado psicológico na presente ação. Então, aqui nós podemos perceber ao menos 3 máscaras controlando a máquina humana, produzindo sonhos e devaneios, desejos que resultam em sofrimento. Então, nós podemos perceber que os defeitos psicológicos, esses efeitos, ditam, falam aos ouvidos. Estes efeitos oferecem atrativos. Esses defeitos se apoiam, eles pesam sobre o nosso corpo. Então, voltemos novamente ao olhar da nossa personagem aqui. Ao olhar hipnotizado. É o olhar em profundo adormecimento. Esse estado, ele não serve para elevação, nem para meditação, e indica claramente a ausência da ligação íntima com o Deus interior. Aqui, né, amplo novamente.
é o Deus interior? Então aqui falaremos sobre a alma humana e a alma divina. Deus interior é a alma divina. Então aqui nós percebemos a alma divina e a alma humana. Conforme a alma humana vai despertando consciência, vai recordando de seu Deus interior. Ela vai tendo consciência de seu Deus interior, percebendo-o, sentindo-o, ouvindo. E à medida que vai trabalhando intimamente a eliminação dos defeitos psicológicos e de outros fatores que falaremos mais adiante, essa relação ela vai crescendo. Quando todos os defeitos psicológicos forem eliminados da psique humana, eliminados da alma humana, esta se unirá à alma divina. Esta é a autorrealização íntima do ser, é a iluminação. Quando desenvolvemos virtudes, estamos na companhia divina, do Deus interior. Essa relação nos faz crescer e realizar a vontade do Pai. As flores, aqui no nosso gráfico principal, elas representam as virtudes do nosso coração. Instante para perceber o gráfico. Aqui nós temos uma imagem hindu, Durga. Durga é mãe divina, né? Uma das expressões da mãe divina. Durga significa barreira forte que nunca cai. Ela está associada à segurança, sendo vista na cultura indiana, sendo vista como figura de porto seguro. E ela está associada também à eliminação do sofrimento. O que é o sofrimento em nós? O sofrimento é a existência dos defeitos psicológicos. Porque os defeitos, as ações dos defeitos psicológicos resultam em sofrimentos. Então, para realizar o trabalho de morte psicológica dos defeitos, necessitamos de atenção e vontade de se transformar intimamente, de forma revolucionária. Ao perceber o defeito agindo nos centros da máquina humana,
os órgãos sexuais, o coração, o cérebro. Quando os defeitos reagem, nos sentimos a ira, sentimos no corpo as ações, serra a mão, fecha o rosto, e assim todos os defeitos. Quando percebemos os defeitos reagindo na máquina humana, nós nos dirigimos em oração, em verbo silencioso, nós pedimos à Mãe Divina que queime o defeito com a seguinte petição: Mãe Divina, queime este defeito. Este é um trabalho longo e para toda a vida. À medida que se pratica a morte psicológica dos defeitos, esse trabalho vai se aprofundando e passamos a perceber aspectos cada vez mais sutis de defeitos que desconhecíamos. Já as virtudes do amor, da humildade, diligência, castidade, querer o bem alheio, temperança, estes florescem em nosso coração. Estes são os opostos dos defeitos. A relação da humildade com a oração na morte psicológica está em se dirigir à Mãe Divina, que é Deus em nós, e fazer súplicas para que afaste os defeitos e os elimine. A Mãe Divina é a nossa intercessora diante do Pai. Também podemos pedir a ela que nos mostre os defeitos e traga recordações das reações desses defeitos ao longo da nossa existência. Através das recordações, podemos também realizar este trabalho de morte psicológica. Bendito é o filho que percebe sua Mãe Divina e quer o trabalho espiritual. Pede com o coração e dentro dele sabe agradecer. Um instante para sentir o gráfico. Podemos trabalhar a respiração para trazer a atenção. A sexualidade superior é a união sexual de esposo e esposa sem expulsar o sêmen do corpo. Essa união é sagrada. É o caminho para se adentrar aos reinos celestiais. O casal transmuta a energia do sêmen através da respiração profunda. Percorrendo pela coluna, desde os órgãos sexuais, passando pelo coração e indo ao cérebro, unindo o casal através dos órgãos sexuais, do coração e da glândula pineal. Praticar a sexualidade superior é desenvolver castidade. Na castidade, o esposo e a esposa se unem sexualmente, sem derramar o sêmen. O casal transmuta as energias sexuais. Então falamos aqui sobre a castidade e
sobre o celibato. Na castidade, há união sexual de esposo e esposa. No celibato, não há ato sexual, não há. O celibato se espera temporariamente pelo matrimônio e se sublima as energias sexuais através da respiração profunda. Então, os solteiros devem aguardar em celibato temporário a chegada de seu matrimônio, a chegada de seu companheiro ou sua companheira. E sublimar as energias também com a respiração profunda. Respiração que percorre a coluna. Para o casal que pratica a sexualidade superior, quando é chegada a hora, a divindade conduz um sêmen para que nasça um fruto sem mácula, para que nasça uma criança da sexualidade superior. Então percebemos na imagem aqui do gráfico da cultura hindu, nós percebemos aqui o Senhor Shiva. Ele é o Deus criador do universo. E a sua esposa, né, Parvati, Mãe Divina. Shiva e Parvati nos mostram como o esposo trata a esposa, sua esposa, com carinho e a abençoa. Nós vemos aqui na imagem seu Shiva abençoando sua esposa Parvati. E nós vemos Parvati colocando sobre o Senhor Shiva um colar de cultura havaiana. Este colar na cultura havaiana, ele é colocado em várias ocasiões. Ele é colocado em formaturas, em casamentos, em aniversários. Ele serve para selar compromissos, para afirmar. Então nós percebemos aqui a mãe Parvati colocando sobre seu esposo, o Senhor Shiva, um colar, afirmando ali o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho. Isto para que nós nos recordemos que o esposo deve tratar sua esposa com amor, a abençoar, e que a esposa deve cuidar de seu esposo com carinho, com amor. Este adorno da cultura havaiana, ele tem um nome, ele se chama lei. E ele é confeccionado apenas pelas mulheres, pela delicadeza das mulheres. Então nós vimos que a imagem nos mostra como a mãe Parvati é zelosa com o seu esposo, o Senhor Shiva. Assim temos a inspiração de amor. Na sexualidade superior, há respeito, há cuidado. Esposa e esposa se percebem em suas essências e se curam mutuamente na forma física, vital, espiritual, mental, crescendo juntos e subindo juntos a escada do conhecimento verdadeiro. A prática da sexualidade superior é em si mesma uma profunda oração, onde esposo e esposa adentram os corações um do outro. E para que este trabalho se realize, os dois se tornam um. Se faz presente a virtude e a humildade. Se faz presente a virtude da humildade e a oração.
vimos até aqui a morte dos defeitos psicológicos, a sexualidade superior e agora o sacrifício pela humanidade, que são os fatores de revolução da consciência humana. O sacrifício pela humanidade é a entrega destes conhecimentos, da morte dos defeitos psicológicos, da sexualidade superior e do próprio sacrifício pela humanidade, bem como as medicinas xamânicas e as práticas meditativas, de forma gratuita, sem jamais cobrar pelo que é sagrado. Aqui nesta escola de meditação, Escola Áureo Florescer, nós realizamos práticas meditativas com a sagrada ayahuasca, a medicina xamânica, união de jagube, do cipó jagube e do arbusto chacrona. Esta união nos promove relaxamento, concentração, para que possamos nos aprofundar durante as práticas meditativas e termos mais lucidez, termos mais sensibilidade para perceber nosso Deus interior, para perceber o Pai, a Mãe Divina, para trabalhar em nós esses fatores tratados aqui nesta conferência. Estas medicinas são entregues nesta escola de forma gratuita, bem como todas as práticas meditativas, todo o trabalho espiritual que é realizado é feito de forma gratuita, praticando o sacrifício pela humanidade. Então, sem jamais cobrar pelo que é sagrado, praticando assim o bem comum e a vontade do Pai, a quem verdadeiramente pertence todos esses conhecimentos. Quando alguém toma para si algo que não lhe pertence, este corrompe o coração e o orgulho passa a tagarelar em sua mente, corrompendo valores. Ao que ama esses trabalhos espirituais e busca ao Pai, há sempre que buscar a verdade dentro de si em orações. Encontrará em paz e humildade a luz. O que nós percebemos no gráfico do sacrifício pela humanidade? A alma humana iluminada por sua alma divina, seu Deus interior, entregando às pessoas as chaves, entregando estes conhecimentos para que também possam trabalhar dentro de si. Eu vou trazer aqui novamente esta imagem porque ela também trata da questão do sacrifício pela humanidade. E não importa se é uma pessoa, se são duas ou se é uma multidão. Então aqui nós vemos a alma humana entregando alimento, praticando caridade. E vemos aqui a alma divina abençoando, entregando alimento espiritual. Nós percebemos nessa imagem o gesto da alma divina. Ele faz esse gesto, que é o gesto mudra, do conhecimento. Mudra são os gestos feitos com o corpo. Este é o mudra do conhecimento. Então, ele abençoa com conhecimento. É o alimento físico, é o alimento também, o alimento espiritual.
vou pedir para que vocês, por um instante, fechem os olhos. Quem estará nos acompanhando através do YouTube depois, através do vídeo, também pode praticar este exercício. Esta é a nossa prática que será realizada nesta conferência. Então, fechem os olhos por um instante. Eu vou citar aqui uma oração hindu. Grande Espírito, ajuda-me a não julgar ninguém antes de ter caminhado uma meia-lua com os seus sapatos. Então, com os olhos fechados, busquem compreender, busquem trazer para si o sentido desta oração. Busquem perceber que esta oração é trabalhar a empatia, é o se colocar no lugar do outro. Saber aonde os sapatos apertam no outro. A oração, ela leva a nos conhecermos. Para praticar estes fatores e para crescer. Assim entrego esta conferência com meu Deus interior e demais, e também conjunto com o Deus interior de cada um que está aqui, quem depois também irá assistir essa conferência. E todo o aplauso seja para o Criador, para o real ser, e jamais para a personalidade.